Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução do ITA 2022. Agora com vocês a questão 47. Questão essa que trabalhou progressão aritmética e muita trigonometria. Então já vem comigo, já deixa seu like. Antes que tu esqueça, cara, seu like, a sua inscrição é importante. Faz o canal crescer cada vez mais e mais e eu continue aqui trazendo, acreditando na educação, acreditando que você pode conquistar o seu objetivo. Olha só, o que a gente tem? Sejam x e r números reais e suponha que essa desigualdade aqui fique verdadeira. Está dando a condição para os nossos arcos. Sobre tangente de x menos r, tangente de x e tangente de x mais r, nessa ordem, o que nós podemos afirmar? Bom, item A, nunca determina uma PA. Item B, pode determinar uma PA apenas se R for zero. Item C, pode determinar uma PA apenas se R for zero ou se R for igual a raiz de 3 sobre 3. Item D, pode determinar uma PA aritmética, uma progressão aritmética para infinitos valores distintos de R. E item E, determine uma PA para todo x e R, como no enunciado. Bom, tem uma aqui que a gente já consegue eliminar, a alternativa A. Ela não pode ser a correta. Por quê? Se você, por exemplo, substituir o R por zero, observe aqui ó, que se o R for igual a zero, você teria a sequência tangente de x e tangente de x, que é uma PA de razão zero. Ou seja, isso aqui é uma PA. É uma PA. Então, não tem como nunca ser uma PA, porque a gente tem pelo menos uma PAzinha que é tomando o R igual a zero. Agora a gente tem que verificar quais são as condições para que a gente sempre tenha uma PA para essa sequência de valores. Bom, aqui, pessoal, a gente vai utilizar a propriedade dos três termos consecutivos de uma progressão. Se eu tenho A, B e C em PA, significa que o termo do meio ele é a média aritmética dos outros dois. A mais C dividido por 2, ou seja, o dobro de B é igual a mais C. Quem faz o papel do B é a minha tangente, então a gente vai ter que 2 vezes a tangente de x tem que ser igual a tangente de x mais r, tangente de x mais r com a tangente de x menos r. Então, tangente de x menos r mais a tangente de x mais r. Bom, agora é faca nos dentes aqui, bora fazer conta. Nesse caso aqui, eu vou fazer todas as distributivas, contas possíveis, para a gente melhorar essa expressão. Então, a gente vai ficar com o seguinte, 2 tangente de x igual. Aqui, pessoal, eu vou utilizar a subtração, a tangente da subtração de arcos. Então, vai ficar tangente de x menos a tangente de r dividido por 1 mais tangente de x vezes a tangente de r. Ok. Agora, eu vou usar a tangente da soma. É tangente de x, é tudo contrário, mais a tangente de r, só que agora é dividido por 1 menos a tangente de x vezes a tangente de r. Maravilha. Aqui no segundo membro eu vou tirar o mínimo vai ser o produto, então a gente vai ficar com 2 vezes a tangente de x, 2 vezes a tangente de x, igual a 1 mais a tangente de x vezes a tangente de r, vezes 1 menos a tangente de x vezes a tangente de r. Na hora que a gente tirar o mínimo aqui, a gente vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a parte positiva vai embora, então vai sobrar somente tangente de x menos a tangente de r, que multiplica 1 menos tangente de x vezes tangente de r. Ok, mais. Agora, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, vai sobrar somente a parte positiva agora. Então, vai ficar tangente de x mais a tangente de r, que multiplica o quê? 1 mais tangente de x vezes a tangente de r. Fechou o rolê aqui. Bom, esse cara aqui, ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, a gente vai ficar com 2 vezes a tangente de x, que multiplica essa expressão. Só que essa expressão, se você perceber, ela é o produto da soma pela diferença. Então, é uma diferença de quadrados aqui. Então, isso aqui é 1 ao quadrado menos tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de r. Se você fizer a distributiva, não acreditar em mim, faz a distributiva aqui que você vai chegar exatamente nessa expressão. Mas só que você tem um produto da soma pela diferença. Bom, isso aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer a distributiva aqui. Ó. Tangente de x vezes 1 vai ficar tangente de x. Tangente de x vezes tangente de x, tangente de r, vai ficar menos tangente ao quadrado de x vezes a tangente de r. Depois, menos a tangente de r. E depois, mais tangente de x, tangente ao quadrado de r. Tangente de x, tangente ao quadrado
de R. Aqui vai ser o contrário, ó. Tangente de x vezes 1 também vai dar tangente de x, então mais tangente de x. Tangente de x mais aqui vai ficar mais tangente ao quadrado de x vezes a tangente de R. E, por fim, aqui, tangente de R, então mais tangente de R e mais tangente de x, tangente ao quadrado de R. Tangente de x vezes tangente ao quadrado de R. Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer? Perceba que essa expressão aqui vai cancelar, a tangente de R vai cancelar e só. Então, a gente vai ficar com 2 tangente de x, 2 tangente de x, que multiplica 1 menos a tangente ao quadrado de x vezes a tangente ao quadrado de R. Isso aqui é igual a tangente de x mais o tangente de x vai dar 2 tangente de x. Ok. Depois a gente vai ter tangente de x tangente ao quadrado de R apareceu 2 vezes. Então, mais 2 tangente de x vezes tangente ao quadrado de R. Tá ficando bom aqui. Observe que todo mundo tem um 2, então eu posso mandar o 2 embora. Então, posso mandar o 2 embora, então a gente vai ficar com o seguinte. Tangente de x, que multiplica 1 menos tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de R, igual a tangente de x. Eu vou colocar aqui a tangente de x em evidência. Então, fica tangente de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de R. Tangente ao quadrado de R. Maravilha, maravilha, maravilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa expressão e vou colocar a tangente de x no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó, tangente de x, que multiplica 1 menos tangente ao quadrado de x, vezes tangente ao quadrado de R, menos a tangente de x, que multiplica 1 mais a tangente ao quadrado de R, tangente ao quadrado de R. Isso daqui agora fica igual a zero. Vamos lá, não me abandona. Posso colocar tangente de x em evidência, então vai ficar tangente de x, que multiplica o quê? 1 menos tangente ao quadrado de x, tangente de R, tangente ao quadrado de x, tangente ao quadrado de R. Aí vai ficar um menusinho aqui, aí esse menos faz a distributiva, então vai ficar menos 1 menos tangente ao quadrado de R, menos tangente ao quadrado de R. Fechou? Isso daqui igual a zero, estou saindo da frente. Bom, então a gente vai ter que analisar agora essa expressão. Vou tirar ela daqui para a gente começar tudinho que a gente fez até agora. Só, vamos lá. Vamos organizar aqui. Vamos trazer aqui para nós. Vou puxar aqui uma outra folhinha. Prontinho. Tá aqui para a gente começar aqui. Bom, então no fim das contas, a gente precisa analisar essa expressão. A gente vai ter aqui tangente de x que multiplica 1 menos 1 deu 0. Então, a gente vai ter 1 menos tangente ao quadrado em evidência. Vou até colocar aqui, ó, menos tangente ao quadrado de R em evidência. Quem que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar o tangente ao quadrado de x mais 1. Então, ele vai multiplicar tangente ao quadrado de x mais o 1. Isso aqui fechou. Isso, por sua vez, é igual a zero. Esse menos aqui, ele está no meio de uma multiplicação. Então, é como se eu estivesse dividindo por menos 1, ele vai embora. Então, eu vou deixar tudo bonitão aqui. Ó. Vai ficar assim, ó, tangente de x vezes tangente ao quadrado de R vezes tangente ao quadrado de x mais 1. Isso daqui, por sua vez, é igual a zero. Pessoal, aqui, dessa expressão, essa com certeza é diferente de zero. Porque esse cara aqui, ele é maior ou igual a zero, somado com 1 vai ser um número maior ou igual a zero. Então, isso aqui com certeza é diferente de zero. O que significa? Essa expressão vai ser zero se a tangente de x for zero, se a tangente de x for igual a zero, ou se a tangente ao quadrado de r, tangente ao quadrado de r também for igual a zero. Maravilha. Vamos lá. Dessa primeira expressão aqui, essa é interessante. Ó. Se a tangente é zero, então a gente vai analisar agora a minha sequência. Olha só. Se a tangente é zero, então a gente ficaria com o seguinte, tangente de x menos r, ok, zero no meio, e a outra tangente de x mais r, de x mais r. E aqui eu poderia utilizar a fórmula da tangente da diferença, a tangente do primeiro menos a tangente dos segundos. Então, ficaria assim, ó, até colocar aqui, ó, tangente de x menos a tangente de r, dividido por 1 mais tangente de x vezes a tangente de r. Só que a tangente é zero, então significa que essa parcela vai embora, essa parcela vai embora. Então, vai sobrar só menos tangente de r. Então, a gente ficaria com menos a tangente de r, zero, e a tangente de r. Gente, isso aqui claramente é uma sequência, é uma progressão aritmética de razão tangente de r. Então, isso daqui é uma PA. É uma PA.
é uma PA para qualquer R. Qualquer R que você colocar aqui, observe que lá no enunciado o R é um número real. Tá vendo? O R é um número real. Aqui a gente tem uma infinidade de valores que funciona. Então, isso daqui é uma PA para qualquer R pertencente aos reais. Então, a gente tem uma infinidade de valores. Ok. Aí depois, para a gente finalizar, a gente tem que analisar agora esse segundo caso, a tangente ao quadrado de R igual a zero. Para a tangente ao quadrado ser zero, significa que a tangente tem que ser zero. Então, a tangente de R tem que ser igual a zero. E significa que o meu R ele é igual a zero mais o quê? Quando que a tangente é zero? Lá no zero e no π. Então, mais um π vezes um k. Só que essa condição aqui, ela só é satisfeita se o meu k for zero. Por quê? Observe, se você pega k igual a 1, significa que o r vai ser π. Aí, na hora que você somar x mais π, vai passar de π sobre 2. Olha só, o x mais o r tem que ser menor que π sobre 2. Então, significa que o meu k necessariamente tem que ser zero. Isso aqui, então, implica que k igual a zero. Ou seja, o r precisa ser igual a zero. Então, você tem aqui, no fim das contas, olha só, dando uma visão, que essa sequência, tangente de x menos r, tangente de x e tangente de x mais r, ela sempre vai ser uma progressão aritmética para qualquer valor de r. Então, nesse caso, para infinitos valores de r, aí a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? Então é isso que a gente tem, questão bem bacana. Claro, questão puxada, muita manipulação algébrica aqui para a gente fazer. Espero que você tenha entendido, tenha gostado aí. É claro, deixa seu like, claro, sempre ainda comente. Isso faz com que a questão chegue cada vez mais e mais para outras pessoas e o canal com certeza irá crescer e poder te ajudar. Super abraço, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!